Na questão número 1, nós começamos com um texto extraído do livro História Econômica do Brasil de Caio Prado Júnior. Então vamos lá. Como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais de grande valor comercial, como o açúcar ou outros, foi-se obrigado, para conseguir povoadores, a recorrer às camadas pobres ou médias da população portuguesa e conceder grandes vantagens aos colonos que aceitavam ir e se estabelecer lá. O custo de transporte será fornecido pelo Estado. A instalação dos colonos é cercada de toda sorte de providências destinada a facilitar e garantir a subsistência dos povoadores. As terras a serem ocupadas serão previamente demarcadas em pequenas parcelas. Fornecem gratuitamente, ao longo do prazo, auxílios vários, como instrumentos de trabalho, sementes, animais, etc. Com base no texto, é possível afirmar que o autor se refere: letra A colonização do sertão nordestino através da pecuária, não porque através da pecuária não foi com a questão de subsistência dos povoadores, nem tinham terras devidamente demarcadas e não tinham tanto auxílio assim da coroa portuguesa. Letra B. A ocupação da Amazônia através das drogas do sertão, apesar de buscarem essas drogas do sertão, como foi uma das formas de conseguir esse lucro da coroa em relação à colônia, não tinha esse incentivo da coroa. Letra C. A expansão para o interior paulista pelas entradas e bandeiras. A expansão pelo interior paulista pelas entradas e bandeiras é que vai dar origem à mineração, certo? Letra B. Letra D de dado, a colonização do sul através da pecuária. Está correto, essa é a resposta correta. Então, lá no sul, no sul da América, no sul do Brasil, na questão número 2, a gente tem uma questão assim. Quais as características dominantes da economia colonial brasileira? Propriedade latifundiária, corretíssimo, isso aí está certo. Toda a base do nosso sistema colonial foi em latifúndios. Trabalho indígena, mais ou menos, porque o nosso trabalho ele foi um trabalho escravo, tanto de indígenas quanto de africanos escravizados. E a produção na monocultura também está correta. Então, o que está errado aí não é o trabalho indígena, e sim as características dominantes do nosso sistema colonial foi a escravização do africano. Letra B. Propriedades diversificadas, exportação de matéria-prima e trabalho servil. O que está errado aqui? Não é propriedade diversificada, são os grandes latifúndios, as sesmarias. A exportação de matéria-prima está correto e o trabalho servil está equivocado, era o trabalho escravo. Letra C. Monopólio comercial? Sim, era uma das características do Pacto Colonial. Latifúndio? Sim, a grande propriedade, está correto. Trabalho escravo de índios e negros, ou seja, o trabalho dessas pessoas que foram escravizadas, corretíssimo. Então a resposta certa é a letra C. Por que a D está errada? Pequenas vilas mercantis, monocultura, de exportação e trabalho servil. Tá equivocado, porque não eram pequenas vilas mercantis, o nosso comércio ele era bem pequeno e não era voltado para o comércio interno, era voltado para o comércio externo e também não tinha o trabalho servil, era o trabalho escravo. E a letra E, propriedade minifundiária, colônias agrícolas e trabalho escravo. O que vai estar correto nesse item? Comecemos a questão número 3 com um texto. A língua de que os índios usam, toda pela costa, é uma, ainda que em certos vocábulos diferem em algumas partes, mas não de maneira que se deixem de entender. Carece de 3 letras, convém a saber, não se acha nela nem F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente. A partir do texto, pode-se afirmar que todas as alternativas expressam a relação dos portugueses com a cultura indígena, certo? Exceto, letra E. Os signos e símbolos dos nativos da costa marítima eram homogêneos? Não eram, mas para os portugueses, de acordo com o texto, era. Então, por isso que essa questão a gente não vai marcar ela, porque de acordo com o texto, os portugueses acreditavam que a população indígena era basicamente uma só. Letra D. A língua dos nativos era caracterizada pela limitação vocabular. De acordo com o texto, sim, certo? A gente sabe que não era, mas a gente está analisando de acordo com o pensamento português daquela época. Letra Na questão número 4, a gente tem um pequeno textinho. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização
dirigida pelo governo português se deu através da: letra A, da criação da Companhia de Comércio do Estado do Brasil? Não. A gente viu que teve algumas criações de capitanias de comércio, né, de companhias gerais do comércio, mas não foi em 1534, certo? Letra B, criação do sistema de governo geral e das câmaras municipais. Até aí, né, tudo bem, mas a criação do sistema de governo geral não foi a primeira tentativa de colonização, certo? Ela já foi uma segunda tentativa de colonização. Por isso que a letra B está equivocada. O sistema de governo geral ele vai vir alguns anos depois. Letra C, criação das capitanias hereditárias. Está corretíssimo, certo? Então, as capitanias hereditárias foi a primeira forma do governo português tentar colonizar o nosso território. A letra D, montagem do sistema colonial. Ele já vinha, né, desde o começo da exploração com o pau-brasil. E a criação e distribuição de sesmarias ela é uma consequência das capitanias hereditárias, certo? Por isso que a resposta certa da questão 4 vai ser a letra C. Questão número 5. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, que vai ali entre 1500 e 1530, foi marcado pelo: letra A, envio de expedições exploratórias no litoral e pelos campos do pau-brasil? Corretíssimo. Né? A gente já começou aí com a letra A sendo a certa. Né? A gente tem no período pré-colonial brasileiro, né, antes de implementação dessa máquina colonial aqui, é exatamente isso, expedição pelo litoral e o escambo do pau-brasil. Letra B. Por que a B está errada? Plantio e exploração do pau-brasil, associado ao tráfico africano, está totalmente equivocado. Primeiro porque não foi plantio do pau-brasil, foi exploração do pau-brasil. E o pau-brasil foi explorado não como mão de obra escrava africana, mas sim como mão de obra escrava indígena. Letra C. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. É justamente o contrário. Por Portugal ter essa máquina administrativa já implementada na exploração no Oriente, é que eles não vão explorar o Brasil nesses primeiros 30 anos, certo? Por isso que está equivocado. Letra D, fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Está equivocado por quê? Primeiro que os jesuítas não vão vir nessa primeira leva, eles vão vir a partir do governo geral. E segundo, que não são várias ordens religiosas, vai ser somente as ordens. A questão número 6, nós temos um textinho, certo, tirado do livro do Eduardo Bueno. Apesar dos exageros e incorreções, a Latera de Américo Vespúcio para Piero Soderini com certeza continha várias passagens verídicas. Uma delas é o trecho no qual, referindo-se à sua primeira viagem ao Brasil, realizada entre maio de 1501 e julho de 1502. Vespúcio afirma: nesta costa não vimos coisa de proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil. E já tendo estado na viagem bem 10 meses, e visto que nessa terra não encontrávamos coisa de metal algum, acordamos despedirmos dela. Deve ter sido exatamente esse o teor do relatório que Vespúcio entregou para o rei Dom Manuel, em julho de 1502, logo após desembarcar em Lisboa, ao final de sua primeira viagem sob bandeira portuguesa. O diagnóstico de Vespúcio selou o destino do Brasil pelas 2 décadas seguintes. Afinal, no mesmo instante em que era informado pelo Florentino da inexistência de metais e de especiarias no território descoberto por Cabral, Dom Manuel concentrava todos os seus esforços na busca pelas extraordinárias riquezas do Oriente. E aí nós vamos para as nossas questões. A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa voltada prioritariamente para o Oriente, o que explica as características dos primeiros anos da colonização brasileira.
entre as quais se inclui o caráter militar da ocupação, visando a defesa das rotas atlânticas. A gente viu que não teve isso, né? Não teve esse caráter militar da ocupação do território brasileiro, sobretudo nos primeiros anos da colonização. Letra B. Escambo com os indígenas, garantindo baixo custo da exploração? Corretíssimo, né? A gente viu até mesmo na questão anterior que esse início da colonização portuguesa no Brasil vai ser pelo escambo do pau-brasil. Letra C. A abertura das atividades extrativas da colônia a comerciantes de outras potências europeias. Isso aqui está totalmente equivocado. Primeiro que não vai ter atividade extrativista além do pau-brasil no nosso começo da nossa colonização e muito menos de abrir as fronteiras, né, a fronteira colonial, para outras potências europeias. Letra D. Migração imediata de expressivos contingentes de europeus e africanos para a ocupação do território. A gente acabou de ver no texto que eles ficaram mais de 20 anos, né, sem essa efetiva ocupação do nosso território. E a letra E. Exploração sistemática do interior do continente em busca. Na questão número 7, a gente começa assim. Assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Letra A. A cordialidade inicial entre europeus e índios deveu-se ao fato de que o objetivo catequético superava os fins materiais da expansão marítima. Aqui a gente vê uma completa, né, equívoco do item, porque primeiro que não teve, né, o espírito religioso não superava os espíritos materiais dessa expansão marítima. E não teve cordialidade nenhuma entre europeus e índios, haja vista que eles foram escravizados pelos europeus. Letra B. O trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega, né, que eram padres jesuítas, na catequese dos índios, tinha o objetivo de impedir a escravização do gentio. Não. Tá? Apesar de ter esse intensivo uso da catequese dos indígenas, não impedia essa escravização do gentio, do indígena, certo? Letra C. A ocupação temporária europeia por meio de feitorias deveu-se à inexistência da organização social produtora de excedentes negociáveis. Primeiro que a gente não teve essa ocupação temporária europeia, né? Sobretudo por meio de feitorias aqui no nosso território, e existia sim uma organização social produtora de excedentes negociáveis, né? Que esses excedentes, no caso, vai ser a extração do pau-brasil, por isso que esse item está totalmente errado. Letra D. A cordialidade dos indígenas contrastava com a hostilidade europeia dos portugueses, cujo objetivo metalista conduzia sempre à prática da violência. Não teve nessa cordialidade indígena, como a gente sempre percebe, né, desse índio como ser puro, né, que foi inocentemente escravizado. Ele foi hostilizado realmente, não teve essa cordial, esse índio cordial não existia, teve diversas resistências indígenas contra essa exploração portuguesa, certo? E a letra E. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. Corretíssimo. Tá? Por isso que Portugal depois vai trazer para cá essa administração colonial, porque vários outros estados, né, vários outros estados nacionais já estavam vindo aqui para o Brasil para tentar uma efetiva colonização do nosso território. Inclusive os franceses tentaram isso por 2 vezes, né? Na questão número 8, a gente começa com um textinho de Jaime Cortesão. De começo, e fosse qual fosse, após a exploração cabralina, a importância dos conhecimentos geográficos sobre o Brasil, o interesse de Dom Manuel pelos seus novos territórios da América foi, ao que parece, mais de ordem estratégica que econômica. Sendo o historiador português Jaime Cortesão do início do século XVI, a importância econômica dada à América pelo Estado português foi de ordem estratégica. Isso porque, letra A, apesar de terem sido encontrados imediatamente metais preciosos no território, os portugueses não tinham o maior interesse neles. Esse item está totalmente equivocado, primeiro porque o maior interesse dentro das grandes navegações eram os metais preciosos, eram as especiarias, certo? Então, está tudo errado. E, obviamente,
Está errado porque eles não encontraram aqui no Brasil os metais preciosos logo no início da colonização. Isso só vai acontecer quase 100 anos depois. Letra B. As comunidades indígenas no litoral do sul da América eram hostis a qualquer contato com os portugueses, o que impediu as atividades econômicas na região. Elas também tinham comunidades hostis, mas os portugueses também conseguiram aliança com algumas tribos indígenas que aqui viviam, certo? Por isso que a letra B está equivocada. C. A extensão do litoral e o clima tropical impediam o desenvolvimento das atividades econômicas que permitissem a produção de bens valorizados na Europa. É justamente o contrário, por ser de clima tropical, que vai ter bens valorizados na Europa, certo? Como, por exemplo, a extração do pau-brasil e, posteriormente, a produção do açúcar. Letra D. O interesse português estava voltado para o Oriente e o controle do litoral sul da América deveria garantir fundamentalmente o monopólio da navegação na Rota do Cabo. Corretíssimo, o Brasil seria como se fosse um pit stop, né? Uma parada, né? Saíam da Europa, passavam pelo Brasil e daqui iriam para a África, né? E para o Oriente, lá nas Índias, ok? Então por isso que a resposta certa é a letra D. E a letra E está errada porque ele fala o seguinte: a instalação de feitorias que estimulassem o plantio pelas comunidades indígenas. Já está equivocado, né? Não é feitoria que para plantio das comunidades indígenas de pau-brasil, certo? Vai ser uma exploração do pau-brasil de maneira extrativista, sem plantação. Na questão número 9, a gente tem um pequeno textinho. A sociedade colonial brasileira herdou as concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhes sistema de graduação, que se originaram na diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu de fato um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Com índios podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentil tornou-se um substituto do campesinato, um novo estado que permitia uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos, diferentes étnica, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor. Na questão número 9, a partir do texto, podemos concluir que a diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e campesinato, existente na Europa, foi transferida para o Brasil por intermédio de Portugal e se constitui um elemento fundamental da sociedade brasileira colonial. Está equivocado. A gente acabou de perceber que esse pobre europeu que veio para cá, que conseguia comprar esses escravos, também tinha esse status, entre aspas, da nobreza local, certo? Por isso que a letra A está equivocada. Letra B. A presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a escravidão, completamente desconhecida da sociedade europeia nos séculos XV e XVI. Ora, a escravidão só vai existir no Brasil porque veio a partir dessa concepção europeia, certo? Por isso que está equivocado. Letra C. Os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido facilmente dominados, aqui a gente já pode até parar de ler. Na questão número 10, a gente tem mais um pequeno textinho do livro do Eduardo Bueno. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá, surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. Esse contato amistoso entre brancos e índios era preservado. Letra A. Pela Igreja, que sempre respeitou a cultura indígena no decurso da catequese, está totalmente equivocado, né? A Igreja, né, por meio dos padres jesuítas, ela vai passar por um processo de aculturação dessa população indígena, ou seja, o indígena ele vai ser obrigado a seguir a cultura cristã europeia, né, e praticamente abandonar a sua cultura local. Letra B. Até o início da colonização, quando o índio, vitimado por doença, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal.
Corretíssimo, né? Antes da colonização, né, e vindo desse vitimado por doenças, né, e extermínio a escravidão, o índio vai ser chamado de selvagem, indolente porque não aceitava a escravidão e canibal por praticar algumas ações antropofágicas. Letra B está correta. C. Pelos colonos que eles escravizavam somente o africano na atividade produtiva de exportação. Está equivocado, o indígena também foi escravizado aqui no Brasil. Letra D. Em todos os períodos da história colonial brasileira, passando a figura do índio para o imaginário social como bom selvagem e forte colaborador da colonização. A gente percebe que essa parte, né, do índio, do bom selvagem, ele vai vir com o romantismo brasileiro, certo? Já no século XIX. Letra E, sobretudo pelo governo colonial, que tomou várias medidas para impedir o genocídio e a escravidão. É justamente o contrário, o governo colonial que vai tomar medidas para ampliar essa questão da escravidão indígena. Na questão número 11, a gente tem, né, um textinho. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é considerada um dos documentos fundadores da Terra Brasilis e reflete em seu texto valores gerais da cultura renascentista, dentre as quais se destaca: letra A visão do índio como pertencente ao universo não religioso, tendo em conta sua antropofagia. Não, porque o indígena ele vai ser obrigado a fazer parte desse mundo religioso europeu. Por isso que a letra A está errada. Letra B. A informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo Renascimento no que tange à impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica e moderna. Isso aí não tem nada a ver com o Renascimento, certo? Tanto é que eles vão vir para cá nas grandes navegações e vão formar, né, civilizações, excluindo, né, matando as civilizações que já existiam aqui. Letra C. A identificação do Novo Mundo como área de insucesso devido à elevada temperatura que nada deixaria produzir. Está equivocado, né? A gente sabe que eles buscavam, né, esse mundo tropical para conseguir os produtos que aqui existiam. Letra D. A observação da natureza do homem do Novo Mundo como resultado da experiência e da visão de homem, né, característica do século XV. Está correta, a letra D está certa. E a letra E. A consideração da natureza e do homem como inferiores ao que foi projetado por Deus na Gênesis. Né? E também está equivocado porque não vai dizer que esse homem é inferior ao que foi projetado por Deus no Gênesis. Ok? E na questão número 12, a gente tem um pequeno textinho, né, falando sobre a presença dos holandeses aqui no Brasil. Nassau chegou em 1637, e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais brilhante da presença estrangeira. Nassau renovou a administração, foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo o livre exercício do culto, como também com os judeus. Depois dele não houve a mesma tolerância, nem com os católicos, nem com os judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava com muitos deles, como acionistas ou impostos eminentes. Pensou no povo, dando-lhes diversões, melhorando as condições dos portos e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios astronômicos. Esse trecho desse texto se refere à chegada de instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra em busca de liberdade religiosa. Não, tá? Esse texto, primeiro que Nassau não foi, né, para a Nova Inglaterra, certo? Nassau veio para o Brasil. Letra B. A invasão holandesa no Brasil no período da União Ibérica e a fundação da Nova Holanda no Nordeste açucareiro. Corretíssimo, a gente viu isso na nossa aula, a gente falou sobre a administração de Maurício Nassau aqui no Nordeste brasileiro. Por isso que a letra B está correta. C. As invasões francesas no litoral fluminense e a instalação de uma sociedade cosmopolita no Rio de Janeiro. Está equivocado, né? A gente sabe que Maurício de Nassau foi para o Nordeste brasileiro e ele era holandês, não francês. Letra D. Ao domínio flamenco nas Antilhas e a criação de uma sociedade moderna influenciada pelo Renascimento. Os holandeses vão para as Antilhas? Sim, mas não com esse intuito. Lá eles também vão para a exploração da cana-de-açúcar, do açúcar. Letra E. O estabelecimento dos sefardins, expulsos da Guerra de Reconquista Ibérica, nos Países Baixos e a fundação da Companhia das Índias Ocidentais. Está equivocado, a gente sabe que o Maurício de Nassau veio para o Brasil com as invasões holandesas. Então, por isso que a resposta certa é a letra B, de bola. Ok? Valeu!